Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão, vou estar aqui fazendo mais um vídeo. Eu vou estar lendo aqui em Marcos capítulo 7 e o versículo 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Vamos ver aqui o 19. Porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem. Portanto, possamos observar esta palavra, e aqui nós possamos realmente ver, até mesmo entender o que Jesus realmente está falando. Jesus, portanto, está falando: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Portanto, realmente, o porquê que Jesus está falando desta maneira, que nada realmente que estar fora do homem, que entrando no homem o possa contaminar. Possamos realmente observar, se nós ver aqui no 7, aqui de Marcos, nós possamos realmente observar que os fariseus e também alguns dos escribas, eles que realmente eles aproximaram de Jesus, E nós possamos realmente observar que eis que os fariseus começam até mesmo realmente a falar com Jesus a respeito dos seus discípulos, porque na verdade realmente os discípulos estavam comendo pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Portanto, realmente eles começaram até mesmo a repreender, por causa realmente que eles estavam realmente fazendo isto. Porque na verdade aqui no 2, e vendo que alguns dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, e isto é por lavar, os repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Portanto, realmente, isto era uma tradição realmente dos antigos, Muitas vezes não comia sem primeiro lavar as mãos. E depois realmente, por eles, realmente foi estabelecido como ordenança, até mesmo como mandamento. Aqui no 4, e quando volta do mercado, se não se lavarem, não come. E muitas outras coisas que receberam como observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente eles começam a aplicar para Jesus, mostrar para Jesus que os seus discípulos realmente estavam comendo, com as mãos impuras, sem realmente lavar. Portanto, nós possamos entender disso, que depois Jesus entra em contradição, contra eles. Mas nós possamos observar que não realmente, por causa, da higiene, o que os discípulos realmente de Jesus estavam fazendo estava correto. Não, porque na verdade realmente o que está acontecendo realmente é algo muito mais no profundo. Porque na verdade realmente se fosse somente a higiene, eu creio que Jesus haveria de defender, sobre a higiene, que é bom realmente, que as pessoas tenham higiene, mas só que o assunto aqui é outro, Possamos observar aqui no 5, porque perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não anda os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? E Jesus, portanto, está respondendo. Ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão ensina mandamentos que são doutrina que são dos homens. Portanto, realmente, nós possamos observar que, na verdade, o que os escribas realmente, os fariseus estão fazendo, escribas e fariseus realmente é algo que iria muito além. Portanto, realmente, a questão realmente não era a higiene,
Portanto, realmente eles tinham isso como ordenança, mas realmente nós possamos observar que eles realmente estabeleceu como mandamento, né? Portanto, realmente eles estavam deixando realmente a verdade de Deus, os mandamentos de Deus para estabelecer realmente as suas próprias ordenanças, os seus próprios mandamentos, né? Aqui no 8, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar do jarro e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente eles tinham deixado, né, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e eles estavam realmente criando outras ordenanças, né? Muitas das vezes realmente criando realmente mandamento, estava estabelecendo realmente a ordenança de si mesmo, né, que seriam os mandamentos de homem, por realmente viver uma tradição dos antigos. E, portanto, realmente eles deixaram realmente a Deus, deixaram realmente os mandamentos que foi estabelecido por Deus e realmente começa a estabelecer a ordenança de si mesmo. Portanto, realmente a questão é essa. Quando realmente Jesus ele fala aqui no 15, não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Portanto, nós possamos observar que Jesus está falando, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, né? Portanto, realmente ele está falando de alimentos, falando de comida, né? Que nós observar aqui no 19, porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Portanto, realmente nós possamos observar que, na verdade, realmente a higiene faz parte do ser humano, né? Mas o que nós possamos observar é que não é isso, né? Não é somente realmente a higiene, né? Portanto, realmente essas ordenanças realmente, né, que os escriba, né, que essas ordenanças realmente que está sendo realmente aplicado é como um mandamento, porque na verdade realmente os fariseus realmente eram membros de uma seita religiosa, né? Membro de uma seita ali que existia em Israel no tempo de Cristo. Né? Os escribas seria realmente homem, né? Possamos dizer escrivão, né? Homem que poderia escrever um livro, possamos dizer assim, tinha suas atividades. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, o que está tratando aqui, o que Jesus realmente fala, é que, na verdade, realmente, né, a higiene, né? Que na verdade realmente é algo, realmente se fosse para tratar disso, Jesus ia defender. E fala, na verdade, realmente quando vai ao mercado, é bom que lava os alimentos, é bom que lava as mãos quando realmente, né, as pessoas realmente estão com a mão realmente impura. Mas realmente Jesus não falou disso porque na verdade realmente o que ele está tratando aqui é a respeito realmente porque foi dado realmente como estabelecimento para a ordenança, para que a pessoa realmente pudesse observar a eles. Realmente como um mandamento, deixando realmente o mandamento de Deus de um lado, e estabelecendo realmente suas próprias ordenanças. Portanto, nós possamos observar o que Jesus realmente está falando aqui. É que mesmo que a pessoa realmente não tenha higiene, é mesmo que as pessoas realmente comem com as mãos sem lavar, né? As mãos impuras, possamos dizer assim, né? E que ele ingere realmente algum alimento, isso realmente não vai interferir na salvação de pessoas alguma, né? Não vai interferir na salvação das pessoas, melhor dizendo, né? Porque, na verdade, realmente, possamos até mesmo dizer que é falta de higiene, sim, na verdade. Mas só que Jesus está mostrando para eles que mesmo que as pessoas realmente fazem isso, realmente as pessoas podem ser salvas quando as pessoas realmente estão na presença dele, observam os seus mandamentos, né? Vive fazendo realmente o que ele manda, né? Vive na sua presença. Mesmo que faltou realmente higiene, mas isso não é o caso que as pessoas possam perder a salvação por isso. Isso não vem a contaminar a alma do homem, né? Que seja, né, o ser humano. Portanto, realmente nós possamos observar, porque a questão realmente é a respeito de ordenança de mandamento, que eles tinham violado a palavra de Deus, tinham deixado realmente Deus para trás, pessoas que conheciam a verdade. E, portanto, realmente eles realmente começam a estabelecer outras ordenanças para que as pessoas pudessem observar a eles. Portanto, realmente o que nós possamos observar é o mesmo exemplo dos dias de hoje. É pessoas que vivem tradições, né, que veio dos seus pais e vivem de pai para filho, a mesma coisa, o mesmo exemplo.
Portanto, nós possamos observar que há uma diferença aqui, porque seria pessoas que conheciam já a verdade. Aqui no 8, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Porque deixando, porque já conhecia. Né? Diferente realmente do mundo hoje religioso, né? As pessoas que vivem tradições, né? Vivem costume, né? Muitas vezes está realmente da idolatria, está, né? Praticando coisa que aprendeu, e vem de, né? De pai para filho, realmente algo que realmente as pessoas aprenderam dessa forma, não tem conhecimento da palavra de Deus. E muitas das vezes vivem dessas tradições. Mas que nós possamos observar que essas pessoas que vivem dessa forma, eles têm realmente, né, o direito, eles têm toda a possibilidade realmente de conhecer a verdade, porque na verdade realmente a Bíblia realmente nos mostra dessa forma, e realmente o Evangelho realmente está sendo esbrangido no mundo inteiro. As pessoas possam realmente observar e deixar realmente de praticar realmente isso que aprendesse realmente, né, em uma religião, né, um costume realmente que veio dos seus pais, e eles possam entender que na verdade realmente não vai poder salvar a eles. E eles possam vir para o Senhor realmente está de braço aberto para recebê-lo, todos aqueles realmente que vier a Ele. Portanto, nós possamos observar que a questão realmente é esta, realmente a respeito que eles violaram a palavra de Deus. Eles estavam realmente tendo isso como uma ordenança para que as pessoas pudessem realmente se salvar. É a ordenança realmente criada por eles mesmos. Portanto, um engano. Assim como o mundo de hoje também está no engano, mas tem realmente esta possibilidade realmente de chegar a Deus, de saber realmente que as tradições realmente não salvam, as religiões realmente não podem salvar o homem. Porque realmente vieste de geração a geração, é de pai para filho, e daí por diante. E muitas das vezes, se realmente as pessoas for perguntar, alguma pessoa que realmente vive ainda dessas tradições, mesmo que a pessoa já está velhinho, né? E for perguntar, falar a ele a respeito da palavra, eles realmente não vão saber falar nada, porque muitas das vezes são pessoas que nunca pegassem a palavra para ler. São pessoas que não foi instruído realmente ao caminho que deve seguir, segundo o que a Bíblia realmente manda. Portanto, realmente vive realmente em tradição. Isso realmente é pessoas que estão em ignorância, sem o conhecimento. Mas tem realmente toda a possibilidade, enquanto vida há esperança. Porque realmente após realmente esta vida, após realmente a morte, aí realmente não há esperança. Mas enquanto vida, não importa a idade, se a pessoa reconhecer realmente o seu erro e saber que realmente o manual para levar o homem a Deus, que é a palavra do Senhor, as pessoas realmente possam realmente ser salvas. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, eles deixaram aqui o mandamento do Senhor. Portanto, realmente nós possamos observar também em Romanos capítulo 1. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 1, versículo 26. Vamos ver aqui do 25. Pois mudando a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões e famas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Possamos realmente observar que, na verdade, são pessoas também que conheciam a verdade, né? Pois mudando a verdade de Deus em mentira. Então são pessoas realmente que já conheciam realmente, né, os mandamentos do Senhor, mas deixaram realmente a verdade por a mentira. Portanto, realmente, o próprio Deus entregou um sentimento perverso para eles, para que o homem realmente seja julgado segundo realmente aquilo que eles praticam. Porque, na verdade, realmente, Deus, ele quer que, na verdade, o homem esteja na presença dele, que o homem realmente venha a cumprir com suas ordenanças, com os seus mandamentos.
Portanto, realmente, Deus deixou realmente os dois caminhos. Né? Portanto, realmente, Deus deixou como escolha. Portanto, que Deus quer que o homem realmente se salva. Isso é a vontade de Deus. Mas depende realmente do ser humano. Vamos observar aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Nós possamos observar que Deus realmente deixou aos dois caminhos, né? E deixou como escolha, né? Portanto, que Deus aconselha, escolha, pois, a vida, para que viva ti e a tua descendência. Portanto, nós possamos observar que assim realmente é a vontade de Deus, é essa, que o homem realmente venha procurar ao caminho realmente da verdade, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe realmente salvação a não ser realmente por Cristo Jesus. Porque foi Deus realmente que enviaste. O Evangelho de São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Deus realmente enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está sendo condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, possamos realmente observar que é o homem que está deixando a Deus. Nesse versículo que eu li aqui, as pessoas que estão deixando a Deus, pessoas que têm conhecimento. Mas muitas das vezes realmente também há muitas pessoas que vivem em tradições, em religiões, e muitas das vezes realmente não conhecem a verdade. E tem essa possibilidade de conhecer, porque você ainda está com vida, sim, tem essa possibilidade, de você realmente vir observar a Bíblia, a palavra do Senhor, e portanto realmente chegar realmente até Deus. E Deus realmente está pronto para te receber, porque é isso que Deus quer. Deus quer que o homem realmente se salve e venha o conhecimento da sua palavra. Portanto, nós possamos observar, muitas das vezes, até mesmo realmente, como possamos observar as pessoas que muitas das vezes não conheceram a palavra de Deus, pessoas que realmente morreram sem ter esta oportunidade de alguém realmente pregar para eles, porque possamos observar que existiu pessoas que morreram sem saber o que realmente é o Evangelho, nunca realmente nem viu uma Bíblia, muitas vezes viveu em tradições, de costume, que passou de pai para filho, viveu na idolatria, e possamos dizer que essas pessoas estão perdidas? Não, mesmo que as pessoas estavam nessa situação, mas que nós possamos observar em Romanos 2,14, ali vai explicar que, na verdade, realmente essas pessoas que não teve a oportunidade de conhecer a Deus, eles podem ser salvos realmente segundo as suas obras. Mesmo que ele esteja na idolatria, estava fazendo essas coisas que não é do agrado do Senhor, mas só que ele não conhecia. A Bíblia nos mostra que, ali no Atos 17:30, se não fala a memória, que Deus não tem do tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependem. Portanto, realmente a ignorância, o homem sem conhecimento, sem entendimento. Portanto, se as pessoas não teve essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque ainda não teve pessoas que realmente pregavam naquele tempo, essas pessoas realmente vai ser julgadas segundo as suas obras, que seria pessoas boas, que tinham um coração bom, ajudavam as pessoas, e daí por diante. Deus vai julgar essas pessoas. Portanto, realmente há esperança para aqueles que realmente tinham um coração realmente já voltado para Deus, mesmo sem conhecer realmente a verdade. Portanto, possamos observar que vai ser pelas obras, aquilo que eles faziam. Deus realmente é justo, Deus entende, Deus conhece, não há nada encoberto, diante de Deus. Tudo realmente será revelado naquele grande dia. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, Deus realmente entregaste a um sentimento até mesmo realmente perverso, assim, para que o homem pudesse realmente ser julgado naquilo que ele poderia fazer, porque Deus deu oportunidade, eles conheceram a Deus, mas deixaram a Deus para viver a mentira, deixaram realmente
o Criador para seguir realmente a criatura, deu mais realmente ouvido a criatura do que o Criador. Portanto, realmente possamos observar aqui em Tessalonicenses, vamos ver aqui em Tessalonicenses, capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo, vamos ver aqui do 11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na mentira. Portanto, possamos observar que tem pessoas que têm prazer na mentira, mesmo aqueles que conheceram a verdade, que nós possamos observar aqui, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia a mentira, para que seja julgado todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na mentira. São pessoas que têm a oportunidade de conhecer a verdade, mas só que não quiseram a verdade. Portanto, realmente, Deus até mesmo permitiu. Por quê? Para que seja julgado realmente naquilo realmente que eles praticam. Portanto, realmente tem uma oportunidade. Quantas pessoas hoje estão tendo a oportunidade de realmente vir para o Senhor, de estar na presença dele, de cumprir realmente com as suas ordenanças, com os seus mandamentos? Mas as pessoas realmente não querem ouvir. A Bíblia nos mostra que, na verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 17, 10, se não faz a memória. Portanto, realmente nós possamos observar que, na verdade, o homem só tem realmente o direito de chegar a Deus se ele observar os mandamentos do Senhor, porque, na verdade, a Bíblia é o manual para que nós possamos realmente chegar diante do Senhor. A Bíblia realmente é que nos vai conduzir, porque aqui é onde saem realmente as ordenanças de Deus, para que nós possamos realmente viver uma vida diante do Senhor. Portanto, realmente, não só por dizer Senhor, Senhor, muitos realmente estão aí dizendo Senhor, Senhor, nas tradições, nos costumes, naquilo que aprendeu de seus pais, usam o nome do Senhor, mas muitas das vezes não só isso que Deus quer do homem. Deus quer que realmente eles pratiquem realmente a verdade, vivem realmente na verdade, procuram realmente observar o que é certo e o que é errado, para que eles possam realmente ter a certeza realmente da sua salvação. Portanto, realmente nós possamos observar que é isso que Deus quer do homem, Deus quer da mulher, Deus quer do ser humano. Portanto, realmente que eles venham realmente para Deus enquanto realmente há tempo, porque realmente a demonstração desse tempo é enquanto realmente as pessoas estão com vida. Porque após a morte realmente só resta julgamento. Aos Hebreus 9, 27, a Bíblia realmente nos mostra que após a morte só resta ao julgamento. Mas todos aqueles realmente que creem no Senhor, você realmente não vai realmente passar realmente por esse julgamento, para que você realmente possa naquele dia realmente não ter esperança. A Bíblia realmente nos mostra no livro de Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, realmente, se está em Cristo, nenhuma condenação há realmente para nós. Para você que ainda realmente não aceitou, se você aceitar, você vai ter essa garantia realmente da salvação. Posso observar no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. O próprio Jesus realmente falou, na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. Na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não sofrerá condenação, mas já passou da morte para a vida. Portanto, possamos observar que, na verdade, existiu realmente ali pessoas realmente que já conheciam Deus, mas realmente começaram a viver uma tradição, algo realmente que era praticado dos antigos, deixou a verdade por a mentira, deixou realmente de servir realmente ao Criador para servir a criatura. Portanto, ordenança de homem, mandamento de homem não salva ninguém. Portanto, realmente possamos observar que existe três tipos de ordenança. Ou possamos realmente observar de doutrina, porque muitas das vezes existe a doutrina, que é a verdadeira doutrina de Deus.
né? Mas existe a doutrina de homem e existe também a doutrina de demônio. Possamos observar aqui em Mateus 22 de Mateus, para que nós possamos realmente ver. Aqui em Mateus capítulo 22, versículo 34. Aqui falou o maior dos mandamentos, é o título. E os fariseus, ouvindo que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, realmente, isso é mandamento de Deus. Portanto, realmente, se as pessoas realmente querem ser salvos, é procurar realmente, né, amar a Deus sobre todas as coisas, todos, né? Pensamento é fazer a vontade de Deus, procurar viver segundo o que a Bíblia realmente ordena. E o segundo será semelhante a esse: amará o próximo como a ti mesmo. E aí você já está no caminho certo. Portanto, você realmente já está realmente, né, vivendo na presença de Deus para que você possa ter realmente a sua salvação. Portanto, possamos observar, né, aqui em Tito, capítulo, vamos ver aqui em Tito, capítulo 1, versículo 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem, que se desvia da verdade. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem, que se desvia da verdade. Portanto, realmente aqui está aplicado, né, mandamento de homem, né, o que está ali também em Marcos, realmente mandamento de homem. Portanto, nós possamos observar que não salva a ninguém. Portanto, realmente é onde veio o engano, né, a mentira, né, as coisas realmente, né, ao contrário realmente a palavra de Deus. Portanto, existe a doutrina de Deus. Existe, portanto, a doutrina do homem também. E existe realmente a doutrina de demônio. Vamos ver aqui em 1 Timóteo capítulo 4, né, que fala a respeito de doutrina de demônio. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Portanto, realmente aqui é doutrina de demônios. Se você observar mais embaixo, você vai ver o que realmente é aplicado às doutrinas de demônio. Portanto, realmente o homem, né, portanto, deixando a Deus, e muitas das vezes realmente, né, passa a dar ouvido a algo que não é do agrado de Deus, e portanto a mente realmente fica cauterizada. Né? O diabo realmente ele é astuto. Ele procura realmente, até mesmo realmente afastar aqueles que estão diante de Deus, né? Procurando realmente infiltrar algo que realmente não é do agrado de Deus, para que as pessoas realmente venham a sair da presença do Senhor. Mas se realmente nós estivermos realmente observando os mandamentos do Senhor, nós realmente vamos entender que na verdade realmente isto é uma astúcia de Satanás. Isto realmente é o que o diabo realmente quer fazer, né, para que nós possamos realmente perder a nossa salvação. Muitas das vezes o adversário ele pode até mesmo te oferecer um prato bonito, né? Mas realmente, né, que nós possamos vigiar nisso, quando vê realmente algo assim, que a Bíblia realmente nos mostra que não é algo do agrado do Senhor, portanto possamos sair fora, porque muitas das vezes é algo que vem agradar a nós, até mesmo a nossa carne, mas que nós possamos estar em vigilância a todos os tempos, para que nós não possamos perder aquilo que realmente já está ganho. Porque as pessoas falam: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o que a Bíblia realmente nos mostra não é isso, que as pessoas possam perder realmente a salvação. As pessoas realmente possam perder realmente o que está ganho. Vou ver aqui em 1 Coríntios capítulo 9, vai ser aqui em 1 Coríntios capítulo 9, e o versículo 27.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Deixa eu ver aqui do 24. Não sabeis vós que os que correm no estado, na verdade todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira. Vamos ver aqui no 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combatendo, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que o apóstolo Paulo está falando, que muitas das vezes realmente o que está ganho pode perder. Se muitas das vezes realmente nós não observar realmente as ordenanças do Senhor. Amém, irmão? Que você realmente possa observar esta palavra. E se você realmente ainda não decidiu a viver na presença de Deus, mesmo você estar em uma religião, procura observar a Bíblia, para que realmente, se você possa observar se você está no caminho certo ou se não. Portanto, Deus é o mais interessado pela salvação da tua alma. Portanto, realmente o tempo realmente é escasso, já está realmente se findando. A nossa vida aqui é uma passagem, é muito pouco tempo. Portanto, realmente precisamos realmente de abrir os nossos olhos. Precisamos realmente de observar algo mais no profundo. Procura saber, procura examinar a palavra, procura saber o que é certo e o que é errado. Procura realmente entender isso da palavra de Deus, porque aqui é o manual que nos leva realmente até Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa realmente estar observando realmente as pregações, que você possa estar compartilhando, para que eu possa estar assim, cada vez mais, realmente estar trazendo assim um ensinamento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.